Bem-vindos de volta ao nosso canal Discípulos da Bíblia. Este é o segundo capítulo da nossa série sobre mulheres corajosas da Bíblia. Se você perdeu a primeira parte, assista depois. Hoje seguimos sem pressa, contando cada história como quem acende uma lâmpada num corredor escuro. Coragem aqui não é faísca de momento, é chama constante. Mulheres corajosas da Bíblia, cujas vidas nos ensinam a sermos mais fortes, a acreditarmos em nosso próprio poder e a buscar uma fé inabalável. Prepare-se para se inspirar de forma profunda e transformadora. Antes de começarmos, se você busca inspiração, sabedoria e histórias que tocam o coração, inscreva-se agora. Ao se inscrever, você se junta a nós em uma jornada de descobertas e reflexões profundas. Não perca os próximos vídeos cheios de ensinamentos poderosos. Agora, vamos iniciar esta jornada com uma mulher cuja ação ousada e fé inabalável mudaram o destino de uma nação. Vamos começar com a primeira da lista. Em quinto lugar, a filha de Faraó. Às margens do Nilo, o decreto do palácio manda matar meninos hebreus. Uma mãe sela um cesto de junco, coloca o bebê e confia às águas. A irmã vigia de longe, entre juncos e silêncio. Uma jovem desce para se banhar, vê o cesto e manda buscá-lo. O pano abre, o choro enche o ar. Em volta, há regras e medo. Dentro do cesto, uma vida. No coração dela, um instante que decide destinos. Compaixão que faz. Ela é filha de Faraó. O decreto tem a assinatura da casa dela, mas ela escolhe proteger. A irmã do bebê oferece chamar uma ama hebreia. A princesa aceita, sem saber que chama a própria mãe do menino. Parece acaso, mas é providência, portas que se abrem quando alguém gira a maçaneta. O bebê cresce no colo certo e depois é levado ao palácio. Recebe um nome que guarda seu resgate: Moisés, tirado das águas. A coragem dessa jovem não ergue exércitos nem parte mares. Ela suspende um decreto com um gesto simples e firme, vindo de dentro do palácio, de quem poderia apenas obedecer. Havia risco, contrariar pai e império, explicar um bebê hebreu na sala do trono, sustentar a decisão quando chegassem perguntas. Coragem não é ausência de medo, é prioridade. A consciência vence o medo. Coragem também é interrupção. Se ela cruza os braços, Moisés morre e a história da libertação muda de rota. Uma decisão íntima, quase anônima, vira ponto de virada para um povo inteiro. Não foi só emoção. Houve cuidado, acolher, garantir a amamentação, integrar ao palácio no tempo certo, dar nome e lugar. Coragem com método dura mais que euforia. Com cuidado, salva e prepara para florescer. Hoje também encontramos cestos modernos, vidas frágeis e decisões incômodas. A filha de Faraó ensina que preservar a vida é o primeiro tijolo de qualquer libertação futura. Deus às vezes sussurra esperança no palácio. O Nilo segue, os juncos se inclinam e aquele bebê respira. De cada respiração nasce um futuro. A providência costura o extraordinário com as escolhas simples de quem, no dia certo, decide pelo bem. Quarto lugar, Tamar. Coragem que obriga a justiça a aparecer. A estrada é de terra batida, poeira subindo a cada passo. No horizonte, tendas, rebanhos e comércio. No meio desse mundo de Judá está Tamar, jovem viúva empurrada para uma esquina onde ninguém olha por muito tempo. Naquele tempo, se um homem morria sem filhos, o irmão assumia a responsabilidade de garantir descendência. Era proteção para a mulher e memória da família. Com Tamar, a engrenagem emperrou. Morre. Onã, que deveria cumprir o dever, se recusa de propósito. Judá promete: espere Selá crescer. O tempo passa, a promessa não se cumpre. A mensagem é silenciosa. Continue esperando, sozinha. A coragem de Tamar não é explosão, é clareza.
Se não fizer nada, será esquecida. Se gritar, não ouvirão. Então ela escolhe o que todos entendem: provas, coragem com método, risco calculado e evidência. Ela sabe por onde Judá vai passar. Cobre-se com um véu para se proteger e negocia um penhor. Não quer dinheiro, quer identidade. O selo, o cordão e o cajado. Objetos que respondem: de quem são? Meses depois, a barriga denuncia. A comunidade, lenta para proteger, é rápida para punir. Tragam-na. Antes da sentença, Tamar não discursa. Mostra. Reconhece de quem são? O pátio silencia. Judá não tem como fugir. Ela é mais justa do que eu. Não é desculpa, é confissão pública. Ele falhou no dever. Ela obrigou a justiça a aparecer quando a tradição a escondeu. A coragem de Tamar é engenharia da verdade. Quando nada a favorece, ela fala a língua que todos entendem, evidência. Quando a multidão grita, ela mostra. Quando querem culpado fácil, ela expõe incoerências. Se o plano falha, ela vira nota de rodapé. Mais uma mulher esmagada. Ela sabe e ainda assim age. De sua dor nascem gêmeos, Pérez e Zerá. Por Pérez, a linhagem chega a Davi e depois a Jesus. Quem diria? Uma trama de véu e poeira na beira da estrada entra no centro da redenção. Deus não aplaude injustiças, mas não abandona quem foi deixado de lado pelos sistemas humanos. Se sua causa é justa, organize, documente, escolha a hora e mostre. Ore: Senhor, dá-me discernimento para o método, força para o risco e paz para esperar a hora. E quando a verdade vier, que haja em nós a grandeza de Judá, reconhecer e mudar. A coragem de exigir justiça precisa se encontrar com a coragem de admitir o erro. Respire. No próximo degrau do top 5 vem Maria Madalena. A coragem de permanecer quando todos foram embora e de anunciar o começo quando poucos acreditavam. Em terceiro lugar, Maria Madalena. Coragem de permanecer e de anunciar o começo. A semana em Jerusalém começa com ramos e cantos, mas termina com céu escuro ao meio-dia e um madeiro erguido do lado de fora da cidade. Muitos que prometeram ficar, não ficaram. Portas se fecharam, vozes se calaram. No pé da cruz havia um pequeno grupo, e entre eles Maria Madalena. Ela é curada por Jesus, libertada de 7 demônios. Sua história começa não na força, mas na restauração. Quem é levantado por ele aprende uma coragem diferente, a coragem de permanecer quando permanecer dói. O risco de ser associada ao condenado, o choque entre promessas e o madeiro. Mesmo assim, ela fica. Após o sepultamento apressado de Jesus, ela observa onde o corpo foi colocado. Esse detalhe, onde, parece pequeno, mas será a ponte entre o luto e o milagre. No primeiro dia da semana, ainda escuro, ela volta ao túmulo. Leva aromas, leva pranto, leva perguntas, mas não leva desistência. Ela encontra a pedra removida, corre para avisar, mas volta ao lugar da dor. 2 discípulos vêm, olham e voltam para casa. Maria permanece. Chora no mesmo lugar onde a perda aconteceu. Ela fica. Até que a esperança se revele. Mulher, por que choras? A pergunta que reorganiza o coração. Maria vê alguém, pensa ser o jardineiro, e então ele fala: Maria, a voz que conhece o seu nome. Não é uma ideia, é uma relação no que a chama. Ela corre, não para espalhar rumores, mas para partilhar encontro. Eu vi o Senhor. E assim, Maria Madalena se torna a primeira a anunciar a ressurreição. Pense na pressão. Quem acreditaria no relato de uma mulher num tempo em que o testemunho feminino era desconsiderado? Mesmo assim, ela fala. Coragem é testemunho. Dizer a verdade que transforma, mesmo quando os outros duvidam. O jardim onde tudo aconteceu também fala. Jesus é confundido com o jardineiro.
O primeiro jardim foi onde o homem caiu. Este é onde Deus replanta a esperança. O jardineiro cuida, poda, chama pelo nome, faz brotar o que parecia perdido. O que aprendemos com ela? Permaneça com amor onde a dor aconteceu. Levante-se cedo para buscar a esperança, mesmo quando tudo está escuro. Deixe Deus pronunciar seu nome. E quando ouvir, saia para anunciar. Talvez você esteja entre a tumba e o jardim. A coragem de Maria sussurra: fique, chore com verdade, ouça, vá. É simples, profundo e possível. Porque a mesma voz que conhece o seu nome no vale também a chama para um novo começo. Em segundo lugar, uma mulher que à primeira vista parece invisível, mas cujos filhos sustentaram o futuro de Israel. Ela não brilhou no centro da história, mas sua fidelidade silenciosa foi o alicerce para a construção de algo grande. Lia, filha de Labão, estava destinada ao segundo plano desde o início. Ela era a irmã mais velha, mas não era a mais amada. Seu pai, ao enganar Jacó, deu-lhe em casamento sem amor, quando Jacó esperava Raquel, a irmã mais jovem e desejada. Imaginem a dor de ser esquecida. Imaginem o quanto Lia deve ter se sentido invisível ao ver seu marido dar mais atenção à irmã, com quem ele sonhava casar desde que a viu pela primeira vez. Mas Lia não se entregou ao ódio nem ao desespero. No lugar da frustração e da rejeição, ela fez uma escolha: continuar. E essa escolha se mostrou, ao longo do tempo, uma escolha corajosa. A dor não a consumiu, ela a usou como combustível para seguir em frente. Quando Jacó se aproximava dela, com um olhar cansado, ela não se desesperava. Ela se fortalecia com a fé que, ao contrário da visão do mundo, não olha para o brilho, mas para a fidelidade. A história de Lia é marcada pelos filhos que ela gerou. Filhos que, embora não tivessem o glamour da nobreza ou da beleza de Raquel, se tornaram as tribos de Israel. Ela deu à luz Judá, e de Judá surgiu a linhagem do rei Davi, e por consequência do próprio Messias. Judá, aquele a quem Lia deu a vida, seria o líder entre seus irmãos, e seu nome ecoaria para sempre como um símbolo de coragem, fé e propósito divino. Isso sem nunca ter sido o favorito, sem nunca ter tido o reconhecimento que desejava, mas fazendo o melhor com o que tinha. Cada um de seus filhos foi um ato de coragem. Cada um deles um passo na construção do plano divino, mesmo sem saberem disso. No momento da dor e da rejeição, Lia teve a coragem de ser grata. Sua fé não estava no reconhecimento humano, mas na fidelidade a Deus. Sua oração, muitas vezes, parecia não ser ouvida, mas o que ela não sabia era que, nascendo seus filhos, ela estava gerando as futuras tribos de Israel. Lia não apenas se conformou com sua situação, ela perseverou com fé e gratidão. Mesmo sem os aplausos da sociedade, ela foi uma mulher de fé, construindo as bases para que a história de Israel fosse possível. Ela nos ensina que a coragem está em permanecer, mesmo quando não há honra imediata. Está em seguir, mesmo quando o coração deseja desistir. Lia nos ensina uma grande lição. Corajosos não são apenas os que enfrentam batalhas visíveis e rápidas, mas também aqueles que permanecem fiéis na quietude, na rejeição e que, ao fim, geram frutos que nem podem imaginar. Ela nos ensina que a verdadeira coragem não é sempre vista, mas ela acende o caminho. Ela nos lembra que ser fiel em tempos difíceis é uma das formas mais corajosas de servir a Deus. E quando parece que o mundo nos passa por cima, há uma força que nos mantém de pé e faz de nós os pilares que sustentam um futuro que nem sempre vemos. Chegamos ao primeiro lugar da nossa lista: Raabe. Uma mulher que, aos olhos da sociedade, não deveria ter nenhum valor. Ela era uma prostituta, moradora de Jericó, cidade condenada à destruição.
Seu nome não aparece entre as figuras mais respeitáveis, mas ao contrário disso, aparece em um lugar de destaque, no livro de Hebreus, como exemplo de fé. Raabe viveu em um mundo onde mulheres eram vistas como propriedade, sendo avaliadas apenas pela sua moralidade e status. Ela, no entanto, rompeu essas barreiras de uma forma extraordinária. Quando os espiões de Israel chegaram a Jericó, ela os escondeu e enganou os soldados do rei, protegendo-os dos perseguidores. Era uma mulher com coragem, sabia o que estava em jogo e decidiu que arriscaria sua vida pela chance de um futuro diferente. Ela sabia que o exército de Israel estava prestes a conquistar Jericó e, ao invés de se alinhar com os que eram os inimigos de Israel, ela se alinhou com o Deus de Israel. Raabe não hesitou em arriscar sua vida. Ela sabia que, se fosse descoberta, a punição seria a morte. Mas sua coragem não vinha de um impulso momentâneo. Ela se baseava na fé em Deus. Ela já sabia da grandeza de Israel e, por isso, fez um acordo com os espiões. Ela ajudaria, mas queria que sua vida e a de sua família fossem poupadas quando a cidade fosse destruída. Naquele momento, Raabe fez uma escolha que ecoaria para sempre. Ela não viu mais sua identidade nas limitações da sociedade, mas se reconheceu no poder de Deus. Ela sabia que o que estava em jogo não era apenas sua vida, mas a vida da sua família, o futuro da sua cidade e, de alguma forma, o futuro de uma nação inteira. Quando a cidade caiu, o único lugar preservado foi a casa de Raabe, que estava marcada com um cordão vermelho, um sinal de salvação. E no meio da destruição, Raabe e sua família foram salvos. Sua fé se transformou em salvação. Mas a história de Raabe não para por aí. Ela não foi apenas salva do perigo imediato, mas foi também integrada ao povo de Israel. E o mais surpreendente, ela se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo. A coragem de uma mulher que não se deixou definir por seu passado, mas que escolheu fazer a coisa certa, teve um impacto que transcendeu gerações. Ela é mencionada em Mateus entre os antepassados de Jesus, como uma mulher cuja fé transformadora foi um elo crucial na cadeia que levou ao Salvador. Raabe nos ensina que a verdadeira coragem vem de uma decisão consciente de não permitir que o medo, as circunstâncias ou os rótulos da sociedade nos definam. Coragem é confiar em Deus, mesmo quando o futuro parece incerto. Ela não foi julgada por seu passado, mas pelo que ela fez com sua oportunidade de agir. Raabe, assim como todas as mulheres que vimos até agora, teve coragem de fazer o que parecia impossível. E através dessa coragem, Deus usou sua vida de uma maneira extraordinária. Ela se tornou um exemplo de fé, de transformação e, mais importante, de salvação. De Raabe a Lia, de Maria Madalena a Tamar e, por fim, filha do faraó, todas essas mulheres desafiaram expectativas, romperam barreiras e marcaram a história com sua fé inabalável, mostrando a cada um de nós que não importa a nossa origem, nem as dificuldades que enfrentamos, com coragem Deus pode nos usar de forma extraordinária. Somos discípulos da Bíblia. Aqui você encontra histórias baseadas nas Escrituras, com reflexão e aplicação prática para a sua vida. Não perca! Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de inspiração. Continue conosco nessa jornada de fé e sabedoria. Até o próximo vídeo.